Então, vamos dar início à nossa reunião pública de hoje, com a nossa companheira Maria Paula. O tema, gratidão. Tereza, pode iniciar a nossa prece, por favor. Amado Mestre Jesus, tu que disseste quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu se faria presente, pois nesse instante, Mestre Jesus, nos sentimos reunidos através dos nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, gratidão é o tema da noite de hoje. E nós temos muito mais a agradecer do que a te pedir. Obrigada, Jesus, por essa noite que nós vamos ter, nossa reunião com a nossa amiga Maria Paula, os comentários dos nossos companheiros aqui presentes. Isso para nós é uma grande alegria. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de amigos reunidos, de novos amigos, esses amigos maravilhosos de Petrópolis que a gente nunca mais vai esquecer, vai levar para o resto da vida nos corações. Muito obrigada, Jesus. Cuida de cada um de nós e nos inspira para que na noite de hoje possamos aproveitar o máximo do estudo dado pela nossa irmã. Que assim seja, graças a Deus. Maria Paula, a hora que você quiser a imagem, você me avisa, por favor, tá? Tá, ok. Todos já sabem que a palestra de hoje é com relação à gratidão, o tema é gratidão. E, embora já tenha sido dado o tema, né, que quando eu escolhi esse tema, eu não escolhi, ele foi caindo no meu colo, assim. As coisas foram vindo e aí eu falei assim, não, vou fazer sobre isso, porque estava muito... As referências que estavam me vindo era só com relação a isso. E aí a Jaque falou, ó, Marcelo já deu sobre gratidão. E a Carminha falou assim, vamos fazer, de repente vem coisas diferentes. Então, eu espero que venham coisas diferentes, né? Para estar atendendo aí às nossas necessidades. Eu vou começar relatando uma situação que passou comigo. Há uma ou duas semanas atrás, numa segunda-feira, eu tinha que estar... Se eu estiver falando rápido demais, me dá um toque aí. Eu tinha que estar numa clínica às 7 horas da manhã, né, para uma consulta. E como era muito cedo, e para mim não tirar meu marido do trabalho dele, para me levar no ponto, que às vezes 7 horas é mais perigoso, você está ali sozinha com bolsa e tudo mais, eu falei assim, vou pedir um Uber. Era uma segunda-feira e ela estava fria e chuvosa. E aí eu chamei o Uber, né? Nisso veio um senhor, muito tranquilo, calmo. Entrei no Uber, nós fomos conversando, uma viagem tranquila, eu cheguei no meu horário. Chegando na clínica, eu fui atendida. Terminando, eu tinha que voltar logo para casa, porque minha mãe está acamada, meu marido ia sair, eu precisava chegar logo. Então, eu chamei outro Uber. Esse outro Uber, o rapaz também era muito educado. Mas, no que eu comecei a puxar a conversa com ele, ele estava chovendo, eu falei assim, está começando a chover, o tempo está esfriando. E aí ele começou a reclamar. Esse tempo é muito ruim de eu trabalhar. Eu tenho que levantar cedo e trabalhar com frio e levantar com chuva para sair para trabalhar é muito ruim. Não. Eu, quando vi esse tempo, eu peguei, fiz meia volta, voltei para a cama e fui dormir de novo. Saí mais tarde. Tanto que quando eu peguei ele, devia ser 9, 10 horas da noite, quando eu estava voltando com ele. 9, 10 horas da noite? Não, minto, da manhã. E aí, no que nós viemos conversando, eu fiquei pensando assim, caramba, ele tem a metade da idade do senhor que me trouxe de manhã. O senhor veio
tranquilo, calmo, me ofereceu balinha, satisfeito porque estava ali trabalhando, né? Recebendo seu dinheirinho no seu trabalho honesto, tranquilo. Nós estamos numa pandemia, um monte de pessoas estão desempregadas, né? Muitas perderam seu emprego. E aí o rapaz veio só falando isso. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, ele podia estar agradecendo a Deus porque ele tem um trabalho, ele está com saúde, tem um carro para trabalhar, muitas pessoas querem até trabalhar de Uber, mas o empecilho é não ter um carro. Né? N situações foram delineando na minha cabeça assim, caramba, tá. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, essa situação toda, nós vamos perceber aí uma doença que assola a humanidade há muito mais tempo do que o Covid. E essa doença tem um nome, que a Jaqueline vai botar o primeiro slide para mim agora. Por favor, Jaqueline, obrigada, hein? Tá saindo já. Só acrescentei Uhum. Ficou ótimo. O título, tá? O nome dessa doença, todo mundo está vendo? Tá todo mundo com o microfone fechado, Paula. Tá. O nome dessa doença é Muquerela. Nós vamos ver aí que ela tem 4 vírus, que é o murmurar, é o se queixar, é o reclamar e o lamentar. Eu sempre falei dessa doença, mas eu nunca tinha ido a fundo estudar essas palavras. E aí eu fui pesquisar. O que é o murmurar? O que é o se queixar, o reclamar e o lamentar? Para nossa surpresa, para minha surpresa, né? Eu descobri que murmurar, em hebraico, é uma conversa difamando ou desacreditando algo ou alguém. A murmuração é um descontentamento. E ela está presente em todos os ambientes da nossa vida. Na nossa casa, na nossa escola, no trabalho e nas relações sociais. Então, quando a gente vê aquelas pessoas falando baixinho, né, num ruído confuso, e falando sobre alguma coisa, aí quando você chega, a pessoa para, isso a maioria das vezes é um murmurar. Ela é uma reclamação maldosa, de censura, é um resmungo, um falar pelas costas. Nós vivemos essa situação, quantas vezes nós nos vemos, né, fazendo alguma coisa desse tipo. E nós vamos ver que, pesquisando um pouquinho a Bíblia, o povo hebreu murmurou contra Moisés quando ele subiu o monte. Né? Moisés demorou, eles ficaram achando que não iam ter o que comer, o que beber, e começaram a murmurar contra Moisés. E, em seguida, nós vamos vir, tem o se queixar, que não muda muito a sua característica. Né? A queixa também vem a ser um murmúrio, vem a ser murmurar também. Em terceiro plano, nós vamos ter reclamar. Reclamar é uma demonstração de descontentamento de um indivíduo com o intuito de fazer valer os seus direitos. É reivindicar para si. E aí nós podemos ter uma reclamação justa ou não, vai depender da situação. Nós podemos pagar um produto e não tê-lo, e aí reclamar justamente o direito de tê-lo, né? Na justiça ou não. Nós vamos passar várias situações que nós podemos também fazer reclamações injustas. Nós podemos vir exigir para nós o que não é de nosso direito.
quarto lugar, nós vamos ter o lamentar. O lamentar é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. Pode ser por meio de palavras, por gritos e até pelo choro. Nós vamos ver que os hebreus, quando foram feitos escravos, eles lamentaram, eles choravam. E ali Jesus, segundo a Bíblia, os acudiu. Porque o lamento é um pedido de socorro. Mas quando ele vem no intuito de não aceitar os desígnios de Deus, de ir contra a vontade de Deus, aí ele se transforma numa revolta, o que também já não é bom. Então nós vamos ver que essa doença, muquerela, ela está presente na nossa vida em todas as situações. Nós vamos encontrar isso na nossa casa, no nosso trabalho, né? Nós vamos encontrar isso na nossa vida social, na nossa vida espiritual. E o pior disso é que, nessa situação, nós, em nenhum momento, procuramos agradecer. É só reclamar, é só murmurar, se queixar e lamentar. E aí eu vou pedir para Jaque botar o segundo slide. Quem pode ler? A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Nós vamos ver nessa citação de Melody Beat, eu acho que eu estou pronunciando certo, não sei. Ela é uma escritora de Minnesota, nos Estados Unidos. Ela é autora de livros de autoajuda na recuperação de dependentes químicos. E eu achei muito conveniente essa fala dela, esses dizeres dela, porque ela logo de início deixa claro que a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Né? Quando ela fala que desbloqueia, é porque muitas vezes nós bloqueamos essa abundância na nossa vida. E nós podemos bloquear de várias formas, mas a principal forma de bloqueio dessa abundância, que não deixa vir todas as outras coisas, todas as outras situações se transformarem, como ela cita, né? Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, a confusão em claridade, ela transforma uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. Nós bloqueamos tudo isso. E a causa principal desse bloqueio, nós vamos ver no... Deixa eu me achar aqui. Nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós vamos ver no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, um dos maiores ensinamentos sobre a gratidão. Essa passagem, né, esse capítulo do Evangelho, ele vai nos mostrar a parábola do filho pródigo, que é um dos maiores símbolos para nós. É um dos maiores símbolos para nós. Ele movimenta todas as forças da nossa alma.
ele representa o movimento da desconexão criatura-criador, o movimento do sintoma e o movimento do retorno à fonte. Nós vamos ver nesse arquétipo do filho pródigo que quando ele, insatisfeito com a vida, ele é jovem, se descansado da vida, ele começa a exigir do seu pai a sua herança. Pegando a sua herança, né, ali ele se aparta do seu pai. Ele abandona a família, sai, começa a andar e gastar dissolutamente aquele dinheiro. Nesse momento, ele tira todo o valor, né, daquela herança que foi conquistada com sacrifício, com luta, com suor. Patrícia, eu não sei se tem alguém para falar, mas tu vai me Ainda orientando não. aí. Tá. E nesse movimento, ele acaba indo trabalhar numa fazenda, onde ele vai trabalhar na criação de porcos. E ele, ali naquela situação, porque ele já tinha perdido todo o dinheiro, ele começa a trabalhar para comer. Mas mal esse trabalho sustenta ele. Então ele vai dormir com os porcos e vai comer o que sobra, né? As sobras ali dos porcos, a comida que era dada para os porcos. Marcelo vai falar, eu termino, ou ele quer falar nesse momento? Pode falar. Não, pode dar continuidade. Tá. Pode dar continuidade. E ele, nessa lida, nesse momento que ele vai nessa derrocada final, assim, nessa derrocada dele, onde ele perde tudo e vai morar com os porcos, vai dormir, comer a comida dos porcos, ele ali começa a perceber tudo que ele deixou para trás. A casa do pai, né? Tudo que ele tinha de conforto na casa do pai. E ali ele começa a se lembrar que na casa do pai, até os jornaleiros, né, que é falado assim, aí eu fiquei assim, gente, o que é jornaleiro, né? Eram os empregados que trabalhavam por jornada na casa do pai dele. Eram tratados com dignidade. O mais simples dos empregados do pai dele era tratado com dignidade. E ele, então, ali começa a trabalhar, perceber na mente dele o erro que ele tinha cometido, né? Fazendo pouco caso de toda Larise, né? Deu problema na internet, né? Que começou... ele percebeu o pouco caso que ele tinha feito da herança, perdido tudo, e ele começa a dar valor. E ali ele começa a vir o arrependimento do que ele tinha feito. Nesse momento, é o movimento do sintoma, quando ele começa a perceber o quanto ele tinha errado, feito pouco caso da herança do pai, e ele começa a trabalhar na sua mente o movimento dele de volta para casa. Ali ele percebe que tudo que ele reclamava do pai, que ele queria se apartar do pai, naquele momento estava fazendo falta a ele. Ele começa a dar valor e, nesse arrependimento, ele começa a ter vontade de voltar para casa. Voltando para casa, ele chega em casa, ele volta para o pai, e quando ele abraça o pai e pede perdão pelas coisas que ele tinha feito, pela forma como ele agiu, o pai o abraça e o recebe
sem recriminação, sem falar nada. Esse retorno dele é o movimento do retorno à fonte, é o movimento dele reconhecendo e sendo grato ao pai. Ele percebe ali que o quanto ele tinha errado, retorna, mesmo sem se importar se ele só voltasse a ser um empregado do seu pai. Ele não sabia como o pai ia receber, mas o pai o recebeu muito bem. Quem se incomodou foi o outro irmão, né? O outro irmão, quando ficou lá e percebeu que o pai o recebeu muito bem e não tendo nada, não falou, não reclamou de nada, o filho vai tomar satisfação com o pai, o outro ficou, né? Procurar saber com o pai por que eu fiquei aqui esse tempo todo, né? Que ele recebe o filho e ele faz uma festa para o filho, ele mata bezerro, ele traz bebidas e faz uma festa para esse retorno desse filho. E o outro reclama. Poxa, eu fiquei aqui, trabalhei com o senhor esse tempo todo, e em nenhum momento o senhor nunca fez uma festa, né, para os meus amigos. Por que para ele, né? E nós vamos perceber que nós temos aí os dois extremos. O do filho que saiu gastando tudo e o que ficou, mas que ao mesmo tempo era miserável. Ele economizava, mas no intuito, pensando de ficar com tudo. Não no intuito por amor ao pai também, né? E nós vamos reparar que uma das relações mais importantes da nossa vida é a relação com nossos pais. Quando nós não reconhecemos essa relação, não percebemos o quanto eles são a grande fonte da nossa vida, o quanto nós temos que, no momento, nos encontrarmos, nos acertarmos com ele, tenha sido de que forma for que eles tenham nos criado. E muitas vezes nós vamos ver os filhos reclamando dos pais, falando sempre do que eles não fizeram, né? Eles têm 1000 reclamações do que eles não fizeram. Nós temos. Nunca do que foi feito. O que foi feito, às vezes, não é levado em conta, mas tudo que não foi feito é citado. E nós vamos perceber nessa relação de ingratidão, que uma das maiores ingratidões que nós cometemos na vida é com nossos pais. Nós não damos valor a nada do que foi feito de bom, nós sempre acentuamos o que foi feito de ruim. E nessa situação, nós não percebemos que a maior dádiva, o maior benefício que eles nos fizeram foi nos trazer a vida. Esse mérito ninguém vai poder tirar deles. E esse é o que nós temos que reconhecer. Mesmo que outras coisas tenham faltado, porque pode ter de fato faltado, mas mesmo que tenha faltado, não nos cabe essa cobrança. O principal nos foi dado, que foi a vida. E, em respeito a isso, a nossa vida só flui abundantemente e é livre quando verdadeiramente nós somos gratos aos nossos pais. Porque se não for por isso, nada na nossa vida vai fluir. Porque nós vamos estar sempre presos nessa situação que nós deixamos lá atrás, mal resolvida, com os nossos pais. E Marcelo vai falar agora. Tem Marcelo e tem o Júlio. Pode falar. Acho que a minha internet aqui, acho que ela vai dar jeito. Se ficar ruim, vocês avisam aí, tá bom? Uhum. Como a gente havia falado
né, de uma outra vez, que a Ana Paula já abordou muito bem aí, Joana de Anjos tem um livro psicografado pelo próprio Divaldo que se chama Psicologia da Gratidão. E ela trata esse termo e trata essa situação muito legal. E ela diz assim: a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Ela, a gratidão, é filha do amadurecimento psicológico que enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Ora, se gratidão não fosse uma coisa tão assim importante, né, muitos autores não teriam tratado e Joana não teria trazido numa visão psicológica. Daí a gente prestar bastante atenção. E ela recorda aqui: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque se sente alegre em viver e compartilha de todas as coisas. É membro atuante da organização social, é criativo e jubiloso. E aí, eu acho que a gente que já atingiu um ponto, quer dizer, na verdade, nós espíritas entendemos que reencarnar, devido à alta dificuldade, é assim, ganhar na loteria, na Mega Sena, sozinho, sem ter jogado. Porque não é fácil reencarnar. Então, quando a gente descobre o valor de estar encarnado, e nesse momento, só nos cabe agradecer e fazer o máximo por merecer essa oportunidade. Porque para estar aqui, espíritos mais elevados validaram isso, né? Então, quer dizer, muito importante. Ele diz assim, ó: quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção. Nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Ou seja, a gente é grato pelo simples fato de estar passando por essa oportunidade. Então, aquela frase, Eliane, assim, como é que fala, né? Na razão de ser feliz, como é que é? No prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Isso é fantástico. Fim. Bem, eu queria trazer uma reflexão, né, que me ocorreu enquanto Maria Paula falava do filho pródigo, daquela primeira parte do filho pródigo. Veio-me uma intuição bastante interessante no sentido de que a herança seria tudo aquilo que o Pai Celestial nos oferece, além da própria vida, para que nós possamos viver a nossa vida, conduzirmos-nos durante as nossas existências. Isso seria a herança. E como nós, por conta das nossas inexperiências, por conta da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância, de um modo geral, fazemos mau uso dessa herança. E aí vem as dores, os sofrimentos, que nos mostra, nos leva, nos conduz, nos desperta para o caminho de volta para o Pai. A parábola de Jesus, nesse sentido, parece que ela vai muito além do que a gente, às vezes, interpreta, né? Quer dizer, a intuição me veio nesse sentido. E aí eu achei que era muito importante trazer isso para o grupo. Tenho dito. Beleza. Ativa teu som. Joana de Ângeles também, né? Joana trabalha muito com essa questão da gratidão, né? Ela fala que quando nós não somos gratos, nós somos ingratos, né? E a ingratidão, ela é filha do egoísmo, que é uma das maiores chagas da humanidade e nos leva a sermos profundamente infelizes. E a gente tem uma
uma experiência de vida muito, muito bacana. Eu não tenho problema nenhum em contar determinadas coisas que eu cresci, né? Que eu aprendi e acabei crescendo. Eu tinha um problema muito sério com meu pai, né? Então, eu tive até os meus... Hoje eu estou com 58, eu acredito que até uns 10 anos atrás, ou até menos, né? Porque a gente se perde um pouco talvez até menos. Até uns 6, 7 anos atrás, eu tinha um problema sério com meu pai. Um pouco antes dele morrer. E eu tentei resolver esse problema, né? E pessoalmente, quando eu retorno à Fortaleza, ele estava com Alzheimer muito já alterado, já estava muito avante o Alzheimer dele. Então, eu conversando com a espiritualidade, eu disse que não tinha condições mais de eu conversar com meu pai a respeito. E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Trabalhei de tal forma que hoje eu falo do meu pai, que eu não podia ouvir falar do meu pai. Tinha certas coisas na minha vida que lembrava meu pai, até esses anos atrás, que era profundamente, como é que se diz, doloroso. E até hoje eu lembro, mas Divaldo fala muito bem. Ele diz assim, lembrar você vai lembrar porque você não tem ainda o Alzheimer. O problema não é lembrar, o problema é você lembrar e não sentir mais nenhuma dor, né? E aí, daí em diante, quando eu resolvi, eu e Deus, né, e juntamente o espírito do meu pai, que eu resolvi isso com ele, eu passei todas as noites da minha vida, daquele dia em diante, agradecer ao meu pai pela minha vida. E digo nas minhas preces, eu sou eternamente grata a meu pai, porque foi ele, né, e minha mãe, porque foram eles que tiveram a opção, eles optaram para que eu estivesse aqui hoje aos 58 anos de idade. Porque eles me deram uma coisa que a minha avó e meu avô não me deram. Meu avô e minha avó me criaram de bebezinha e me deram todo o apoio moral, material, né? Educação, religião, mas eles não me deram a vida. Quem deu a vida a mim foi meu pai. E eu sou muito grata a ele, né? Meu pai e minha mãe. Eu digo, papai, obrigada, gratidão eterna, porque se não fosse o senhor, se o senhor não faz a opção com minha mãe de me ter, e ao invés disso terem me abortado, eu não teria aprendido tanta coisa que eu aprendi hoje ao longo da vida. Então, a gratidão eu uso hoje em dia em tudo. Eu sou grata a tudo na minha vida. As coisas boas que me aconteceram e as coisas ruins que me aconteceram e as coisas que Deus não permitiu que me acontecesse. Isso, para mim, é assim, é o que me deixa hoje cada vez mais com um sorriso mais largo. Tenho dito. Clarice. Então, desde aquela época lá da escola, que cada vez que eu esqueci alguma coisa em casa, né, ou era presa pela Blitz, eu tenho trabalhado essa gratidão, né? E, assim, essas semanas que antecederam e durante também o período em que meus pais ficaram hospitalizados, eu comecei a reviver tudo depois que eles faleceram, junto com a minha irmã, porque muitas coisas aconteceram depois também. E, assim, desde o primeiro momento, a gente foi grata.
por tudo que estava acontecendo. Primeiro, minha mãe foi detectado nela hanseníase, e a gente começou o tratamento nela e a gente achou que fosse da hanseníase esse problema dela ter pego a doença. Mas aí não foi. Agora, sexta-feira agora, minha irmã descobriu que minha mãe fugia, ia até a rua sem máscara, conversava com os vizinhos e voltava antes que ela chegasse em casa. E aí a gente foi tendo mais gratidão ainda. Por quê? Quando a minha mãe se hospitalizou, a gente ficou se perguntando se era o momento da gente fazer o tratamento da hanseníase da minha mãe, se, de repente, se ela não tivesse feito, ela não teria passado por isso. Aí depois a gente conversava e falava, não, era o momento dela, ela iria desencarnar de qualquer forma. Se não fosse de Covid, seria de um tombo, alguma coisa assim. E depois que minha mãe se internou, eu levei o meu pai, que andava, né, e sentava, ele tinha demência, mas ele andava e sentava. E eu falei com o médico, meu pai anda. Ele tem demência, mas ele anda. Ele não, mas ele não está com febre, não está com pulmão ruim, ele escutou o pulmão do meu pai só, viu os exames de sangue e de urina, está tudo ok, pode voltar para casa, mas volta para sua casa, não volta para casa dele, porque ele não está com Covid. Voltei, fiquei 2 dias com meu pai aqui, sem febre, mas o meu pai estava com o intestino solto, né? Não estava com diarreia, mas estava com o intestino solto. Aí, novamente, eu agradeci aquele médico que não quis fazer a tomografia do meu pai, né? E não quis ficar com ele lá, por quê? Qual seria a enfermeira que iria cuidar do meu pai? Será que ela iria limpar todas as vezes que ele estava com a fralda suja, como eu limpei? Será que ela passaria pomada? E aí eu tive novamente gratidão por aquele dia infeliz do médico de não tentar resolver o problema do meu pai. Assim que a minha mãe foi internada, a minha irmã estava comigo. E antes de entrarmos na UPA, a minha irmã falou assim, eu estou me sentindo mal, Larissa. Eu posso ficar aqui no carro? Eu falei, não, a gente está de frente para o hospital. Você vai entrar comigo para ver o que você tem. Ela, não, mas eu tenho plano. Eu falei assim, mas o hospital é para todos. Vamos entrar. E a Larose fez os exames. A minha mãe estava com 75% do pulmão tomado e a Larose não. E a Larose voltou para casa. A Larose estava com 25%. Se a Larose tivesse deixado para o outro dia, tivesse ficado no carro e tivesse deixado para o outro dia no hospital particular, ela ficaria internada. Não em estado grave que estava meu pai e minha mãe, mas ela ficaria internada. Então, ficaria Larose, meu pai e minha mãe internados. Novamente, mais uma gratidão. Então, assim, de todos os momentos que a gente passou, por mais que tenham sido levadas 2 vidas, né? 2 vidas desencarnaram, era o momento deles, e a gente só tem a agradecer, porque todo mundo que passou pela nossa vida, ou no momento ruim, ou no momento bom, só foi para suavizar, para trazer mais leveza à nossa vida. Então, por isso a gente tem muita gratidão. É isso. Mais alguém? Rosiane. Rosiane? Ativa teu som, Rosiane. Então, gente, que vocês estão falando dos pais aí, e agora domingo foi Dia dos Pais, né? Então, assim, eu nasci, óbvio, né? A minha mãe morreu, eu tinha 2 anos, meu pai abandonou a gente, nós éramos 4, e foi embora. Então, assim, eu nunca vi meu pai, eu não conhecia meu pai, eu não conheci minha mãe, como eu não lembro nada dela. E quando foi há 4 anos atrás, eu fui no Maranhão para conhecê-lo. E foi uma viagem, assim, inesquecível, porque para mim foi rever todo o lugar onde eu morava, inclusive onde ele morava, que eu não sabia, só ouvia falar. E, assim, eu muito forte dentro do carro, né, e tal, meus irmãos, todo mundo nervoso, porque ele já conhecia o meu pai, já tinham convivido um pouco com ele. Eu era a única que não queria saber dele. Eu xingava e praguejava e tudo que tinha direito, porque era o que eu ouvia da minha família falar muito mal dele, que ele deixou a gente. E fui, e desci do carro, e ele veio daquele jeito dele, né, e tal, eu abracei, bati assim nas costas dele, e aí, cara, porra, eu pensei que tu era mais alto e tal.
Mas assim, todo querendo ser forte, né? E fiquei tipo um dia só na casa dele, porque o tempo era muito curto, eu tinha que visitar o restante da família, que era muito grande e tal. Descobri que essa cidade toda era da minha família, do início ao final era a família inteira. Família que eu não conhecia, né? Que é da parte do meu pai. E aí passou, quando eu saí de lá, eu tive febre emocional, né? E eu falei, gente, por que eu tô com febre? Eu não fico doente, eu não fico gripada nem nada. Meu marido falou, olha, isso é febre emocional. Viemos embora. E ficaram muitas perguntas, muitas coisas, porque eu, na verdade, eu não sabia nada da minha vida, eu não sabia nem quem eu era. E aí, quando foi agora esse ano, antes um pouquinho da pandemia, eu fui a Brasília, porque ele foi para lá para operar, minha cunhada foi, e ela falou, olha, seu pai está em Brasília, não quer aproveitar? Eu tinha acabado de voltar de férias do Espírito Santo, deixei o Marcelo, voei para Brasília. E dessa vez foi muito diferente, porque eu já fui com aquele sentimento diferente, né, de filha, de pai, de pertencer, e questionei ele tudo, perguntei tudo, desde o dia que ele conheceu a minha mãe até o dia dela morrer. E assim, toda aquela coisa que eu tinha, né, na minha cabeça da visão, que era ele, né, passou. E tipo, pode quem quiser falar alguma coisa, para mim valeu. Desculpa, valeu, porque eu descobri quem eu era. Eu achei que eu nunca tinha sido amada. E quando eu descobri que meu pai me amou e muito, e a noção que eu tinha é de que eu não existia. Eu tinha um nome, mas eu não sabia quem eu era. Então eu observava, você olhar para um homem e olhar ele falar, ele gesticular, o jeito de sentar, o jeito de sorrir, você procurar nele assim, quem que eu pareço? E eu vi que eu pareço muito. Isso me fez eu me sentir assim muito poderosa, sabe? Eu fui muito empoderada. Foi muito importante para mim. E logo depois eu recebi uma psicografia da minha mãe, que também para mim foi assim uma coisa maravilhosa, porque eu lembro que eu acordei um dia, eu espreguicei e falei, sabe quando você sente um bebê, sabe, que está sendo acolhido? E eu acordei nesse dia, eu falei assim, cara, eu tive um pai, tive uma mãe, e a minha mãe, ela ainda não reencarnou, mas está cuidando de mim, e eu fui conhecer meu pai. Então, a partir daquele dia, eu me tornei assim, eu tenho 1,49 m, 43 quilos, parece que eu peso 300, assim, sou uma super-herói, sabe? Eu me sinto muito forte. E assim, o perdão para mim foi uma coisa muito importante, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Nós temos uma história e minha mãe ter desencarnado cedo, e meu pai tendo me abandonado, porque se não tivesse feito isso, eu teria uma vida que hoje eu vejo meus irmãos por parte dele lá, né, que são filhos dele da outra mulher. Eu não queria ter a vida deles, né? Eu gosto da vida que eu tenho. Então, não vou ser hipócrita, né? Mas foi o que eu conheci, mas foi muito importante para mim. E o perdão, ele agiu na minha vida, assim, como um remédio, assim, muito poderoso, né? Que me curou. Que bom, muito bom, Rosiane, ver essa sua percepção, né? Porque foi um grande agradecimento pela vida, né, que você teve, né? E muda tudo, né? Muito bom. Olha, se nada mais aconteceu, já valeu esse trabalho só por você, tá? Muito bom. Mais alguém? Não. E então, eu vou pedir para Jaque colocar o vídeo. Eu não sei se é chorona, não, foi ótimo. Seu depoimento foi maravilhoso. Mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da sua deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente, porque não é
afronta. Essa é uma característica da minha condição pra mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência dádiva, pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. É assim que vem. É assim que está presente no meu corpo. E não é por isso eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros e ensinar para si e para o outro. Creio que esse é o sentido de estarmos aqui. Se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. Eu amo ser deficiente. Eu tenho muita orgulho disso. E você tem orgulho de quem é? Beijo, gente. O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência. Porque a pessoa vem antes da sua deficiência. Na verdade, esse era o iniciozinho, Paula, que eu deixei, porque quando começou o vídeo, cortou essa parte. Aí eu deixei rodar. Gente, ela é demais, essa menina, né? Eu acabei assistindo outros vídeos dela. Muito bom. É impressionante. Às vezes nós reclamamos de coisas bobas, simples, né? Ou nos revoltamos com besteiras, com coisas que não têm a menor importância, e nós vemos uma menina, né, aceitando tranquilamente a sua deficiência, se reconhecendo deficiente sem menor problema, né, e mostrando para nós e fazendo perguntas muito importantes, né, para nós nesse momento. Nós vamos ver que na nossa vida há duas forças que atuam dentro de nós, que são consequências das nossas posturas e que determinam movimentos muito significativos na nossa vida. Uma nos leva para o mais, a outra nos leva para o menos. Uma nos acrescenta e nos enriquece, a outra nos subtrai e nos diminui. Essas forças são a gratidão e a exigência. Muitas vezes nós reclamamos alguma coisa, no fundo nós estamos reclamando e exigindo, né? O filho pródigo, ele exige a sua herança, num total desrespeito com seu pai. Quando herança juridicamente é um direito, mas a herança, na verdade, é um presente. O pai nos deixa alguma herança, quando deixa, se é que deixa, não importa, como no intuito de que nós tenhamos uma vida mais leve do que ele teve, a vida dele. E mesmo que não deixe nenhuma herança, ele nos deixou a vida.
né, a possibilidade de nós crescermos. Isso já é o suficiente. E quando nós vemos as pessoas entrando, né, nessa situação de exigência, a exigência, na realidade, é a não concordância com a realidade. É não aceitar o que nós temos que passar ou as situações que nós temos que vivenciar. E muitas vezes aquela situação que nós estamos passando, ela só está nos trazendo ensinamento, por pior que possa ser a situação. Né? Muitas vezes nós caímos naquela situação lá da murmuração, da queixa, da lamentação, sem nos darmos conta do quanto nós estamos trazendo de ensinamento ali naquela situação. Essa menina nos deu prova disso. Né? Quanto bullying ela já não deve ter sofrido, né? Quanta discriminação, né? E ela está aí passando, dando ensinamentos, trazendo mensagens maravilhosas para as pessoas. Paula. E nessa exigência... Mais alguém quer falar? O Berlim está querendo falar. Pode falar. Ativa teu som, Marcelo. A gente percebe, né, hoje eu e a Eliane até vivemos uma situação bem interessante, que 10% é aquilo que acontece conosco e 90% é aquilo que eu faço com aquilo que os 10% que aconteceu. Como que eu reajo? 10% me acontece, 90% é como eu vou reagir. E de tudo vai tirar um ensinamento, uma sabedoria, mas a gente tem uma tendência muito grande a transformar pulga em mamute. Né? Ela tem uma característica de deficiência. Nós, hoje, eu e Eliane, fizemos uma opção por uma deficiência e aprendemos com isso. Ela não tem como não ter uma deficiência porque é uma característica dela, mas a mais das vezes a gente faz a opção pela exigência, como disse a Paula, entendeu? A gente bota para fora todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, olhando para tudo e para todos, como pessoas que nos dão problema, o mundo está horrível, só está em crise. Mas se a gente faz a opção de botar o óculos do otimismo, tudo muda, porque na verdade não é o mundo que está ruim, somos nós que não estamos condizentes com esse mundo que Deus perfeitamente nos deu. Mais alguém? Não. Então, é isso aí que o Marcelo falou. E nós vamos ver nessa situação, eu estou citando sempre o filho pródigo, porque ele traz muito ensinamento. Aí, se a gente for falar todos os ensinamentos que vem nessa parábola, vai ser 5, 10 reuniões, né? Porque é muita coisa boa. Nessa exigência, né, que ele faz em vida da herança dele, que juridicamente, eu já falei isso lá atrás, mas quando ele exige em vida a herança do pai, na verdade, ele está desejando a morte do pai. Porque quando você exige em vida uma herança, você está desejando no seu íntimo que seu pai morra para você usufruir a herança dele. Né? Ele está falando, sim, da herança, herança mesmo, em dinheiro, em posses, em bens. Né? Nós podemos pensar em outra coisa, sim, mas nesse momento eu vejo dessa forma. Né? Aqui no Brasil, nós temos essa forma de herança. É interessante que a forma como se herda uma herança aqui não é o que ocorre em outros países. O Júlio, como advogado, como jurista, ele sabe disso. Que lá fora não existe herança dessa forma. Né? Em alguns países não existe. Por isso que você vê alguns filhos nos Estados Unidos, eles cedo pensam em sair de casa e comprar o que é deles e ter o que é deles e se desmembrar do pai, nesse sentido mais financeiro,
por conta de que ele tem que fazer a vida dele. Ele não vai ter herança, né? Por isso que nós vamos ver que Bill Gates e outras pessoas, outros milionários aí, deixam a herança deles para instituições, porque senão vai para o governo. E eu não sei porquê, mas me veio esse assunto, porque é interessante perceber que também, de acordo com a cultura, nós vamos perceber essas situações, de acordo com o país, né? Que não é comum em toda a cultura. E nós vamos ver nessa situação, em outras situações, quando no Evangelho fala, né, fala em piedade filial. Tem mais alguém querendo falar? Eu posso ir à frente. Não, posso falar? Uhum. Tá. No Evangelho, ele fala: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar do pai e de mãe, ou seja, necessariamente não tem que ser os pais biológicos, né? E que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre de uma forma rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na sua velhice e é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. Tereza levantou a mão, pode falar. Ativa teu som, Tê. Essa questão da gratidão, ela é tão enorme na vida das pessoas, se a gente bem entendesse, né? E Divaldo fala isso muito na prece de Amélia Rodrigues, e eu dando uma olhada, é só um trecho que eu vou falar rápido, que ela diz assim: obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Se eu quiser, mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nenhum outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada senão as estrelas, as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao céu, ao léu, sem alguém para me consolar, direi mesmo assim: obrigada, Senhor, porque te amo. Eu sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque eu creio em ti e que me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Ou seja, a gente tem que dar obrigada todo dia, só em abrir os olhos. E isso é gratidão. Não tem outro nome. Obrigada. Júlio, tá com a mão levantada. Pode falar. Ativa teu som. No nosso último encontro, nós falamos muito acerca da importância do estudo, do conhecimento, da produção de conhecimento, da aplicação do conhecimento transformado em sabedoria.
E a gente percebe, isso fica muito claro para nós no nosso estudo de hoje, quando a gente percebe que, de tudo que a gente está falando aqui, a gratidão, a importância da gratidão, ela só é perceptível quando nós nos propomos a reflexões assim, em noites como esta. Senão nós não nos damos conta. Então, a importância de estarmos reunidos em encontros como este para tratar de assuntos como este, como isso desperta o nosso conhecimento, desperta, nos chama a atenção para a importância de vamos chamar assim, de um sentimento tão nobre como é o caso da gratidão. Tenho dito. Dona Regina, espera aí que eu tenho que achar a senhora. Eu gostaria de vos falar. Maria Paula, abençoada seja você por ter trazido esse tema. E a todos vocês que aqui estão, e aqueles que são trazidos também, eu quero dizer assim, obrigada. Porque acredito que todos vocês estejam também sentindo que estão vivendo um momento de um tema de amor através da gratidão. O que nós ouvimos das nossas vidas, dos nossos queridos, né? Cada um falando sobre tudo aquilo que já ocorreu aqui, nós temos muito a agradecer. Que realmente nós possamos agradecer ao papai e à mamãe por ter permitido que a gente aqui estivesse. Gratidão aos pais, gratidão à doutrina com que Jesus nos permitiu que nós estivéssemos aqui juntos, estudando. E agora a emoção fala um pouquinho mais forte. Gratidão a vocês, amigos queridos dessa sociedade de Damasco. Há um lenitivo entre todos de vocês, entre nós que estamos aqui agora também, muito especial. E nesse momento em que vocês falavam, eu comecei a sentir assim, quando Jesus nos falou, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E eu falar com vocês de coração para coração. Eu me sinto aqui nesse momento com vocês, como se Jesus estivesse falando para a gente. Que nós continuemos sendo essa luz, esse sal, para que a gente possa continuar em gratidão, juntos, levando a seara do Cristo. Eu estou sinceramente falando para vocês que a gente sente algo muito diferente quando está com vocês. Quando a gente fala em gratidão, como Maria Paula falou, como as nossas irmãs tiveram a coragem de abrir o coração, ninguém, eu posso até estar enganada, né? Que a gente nem nunca é dona da verdade. Mas a gente só abre o coração e fala como as irmãs falaram quando a gente confia. E quando a gente tem certeza que a gente está entre irmãos. Então fica aqui, de coração para coração, a minha gratidão por existir esse grupo, em que nós temos a coragem de abrir e falar. Termos a coragem de ouvirmos aquela irmã que ela não se acha deficiente e nos pergunta, não é? E você? Gente, nós estamos entre espíritos que querem a continuidade da luz da humanidade. Aquela irmã, eu já tinha visto, né, no Face também, ela chama lá dentro, acende essa luz de vocês. E é nesse encontro aqui com vocês. Gente, eu deixo um abraço mesmo, mas é do fundo do meu coração, que eu comecei a observar que de muitos anos em doutrina,
A gente precisa abrir o coração quando a gente tem certeza que a gente está entre irmãos e entre amigos. Eu deixo assim uma gratidão enorme por Papai do Céu ter me ensinado a apertar um botãozinho que eu cheguei a vocês. Vocês não têm ideia de como tá linda e como tá uma coisa assim, sabe? De sentimento hoje, aqui nesse instante. Muito obrigada. Desculpe se eu saí um pouco fora, mas palavras nos faltam. Mas sentimento, nós estamos aí jorrando no olhar de cada um. Papai do Céu nos abençoe e eu vou ficar agarrada em vocês. Obrigada. Patrícia, tem mais alguém? Carminha tinha levantado a mão, mas eu não sei. Eu acho que ela passou. Tá um chororô danado isso aqui hoje, hein? Essa reunião hoje está uma sensibilidade enorme, Eu gente. que agradeço, agradeço a todos pela oportunidade de poder apresentar esse trabalho. Nós sabemos que sempre o trabalho, quando a gente apresenta, primeiro é para nós. Então, com certeza, primeiro foi para mim essa lição. Quando eu estudei, que eu comecei a ver o murmurar, o se queixar, que eu nunca tinha ido ver o sentido das palavras. E tudo que está aqui, primeiro, é para quem está pregando, né? Para quem está falando. Primeiro foi para mim. Mas eu agradeço a oportunidade de poder apresentar esse trabalho, né? Esse trabalho não, esse estudo da noite. E se alguém mais quiser falar, eu dou por encerrado. Berlim levantou a mão. Ativa teu som, Berlim. Eu queria só falar que os corajosos choram ao vivo. Os menos desliga a câmera, aí volta tudo assim, entendeu? Mas os corajosos choram assim, ó. Né? A gente passa assim a mão, faz... mas a lágrima tá correndo. Aí você fala assim, não, o quê? Mas tem uns aí não, que desliga a câmera para poder chorar melhor. Aí só. Maria Vilma, Paula... aí, Vilma com o olho inchado, cara. Maria Paula. Oi. Eu posso compartilhar a música Cativar, já que a gente está claro, no meio de amizade? Claro. Se alguém não quiser. A prece é a Rosiane, né? Mas a gente... Vamos sim. Compartilhar. Aí você quer que a gente chore mais, né? É, vamos lá, libera aí a lágrima agora. A Ana Cristina quer falar. E depois da música eu faço a prece, é isso? É isso? Tá. Isso. Mas nós temos um tempinho se alguém quiser comentar. A Ana Cristina. Então, depois eu vou entrar aqui para levantar minha mão. Eu falei sobre essa música ontem. Eu falei sobre essa música ontem com a Tereza. Eu falei que não adianta, ela me mostrou a música e o que a música diz, cativar é amar, né? Isso aí. Legal. Então vamos lá. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Um deserto tão só, entre homens te vem, vou tentar cativar, viver perto de alguém, vou tentar
de alguém. Já quase esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Pai, divino amigo, obrigada por este momento tão especial que estamos passando aqui. A música agora termina dizendo que cativar, viver perto de alguém, responsáveis somos nós pelo que cativamos e agradecemos por este grupo maravilhoso de Damasco, por ele nos ter cativado. Nos tornamos cativos mesmo, porque o nosso coração se enche de alegria quando estamos aqui reunidos. Obrigada por esta noite esplêndida, por esse ensinamento, pela gratidão. Temos só que agradecer a tudo que tu nos faz, que tu nos dá, que tu nos deste, pelas dificuldades que nós passamos, que é somente através delas que a gente consegue enxergar o bom, a luz. Porque quando tudo tá bom, a gente esquece de ti, Pai. Mas quando tá ruim, é que a gente procura a tua proteção. E tu sempre nos coloca no colo, sempre nos acaricia, sempre nos abraça, sempre estar conosco. A gente sabe disso, que a gente sente. Mas nós somos como crianças danadas e criança, como toda criança. A gente faz nossas malcriações, mas tu tá sempre, sempre nos perdoando. Sempre nos tirando dos momentos difíceis, dos caminhos errados. Muitas das vezes nos deixa cair, machucar, para que a gente aprenda. E neste momento, ó Pai, é que a gente tem que agradecer. Pedir neste momento pela espiritualidade, que olhe também pelo seu Heron Cordeiro da Silva, que entrou no centro cirúrgico agora, já com tantas complicações de saúde, com o intestino perfurado, Pai. Que tu possa olhar por ele, pela família, pedir a mão daqueles médicos, de toda aquela equipe, e que seja feita a tua vontade, Pai. Se for do merecimento dele, que ele continue aqui, e se não for, que tu faça, Senhor, para que não haja um sofrimento, mas que seja feita sempre a tua vontade. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, obrigada aos amigos espirituais, por tudo aqui nesta noite, por nos encher dessa energia maravilhosa que nos torna fortes, nos torna positivos, Senhor.
no início de semana, é maravilhoso ter um estudo dessa qualidade, porque a gente só tem mesmo que agradecer. Obrigada a todos aqui que estão e obrigada pela oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Maria Paula quer falar mais alguma coisa? Não, eu terminei, mas eu queria sim, uma coisa que eu ia falar. Eu estou dedicando esse trabalho a todo mundo, mas em especial a minha amiga Tereza. Uhum. Viu, Tereza? Cadê a Tereza? Não sei se ela tá. Saiu? Ah, ela tá aí. Não, ela tá te ouvindo. Ela tá chorando. Ela tá sem voz. Ela perdeu a voz. Eu A vou... coisa é séria, gente. A coisa é muito emocionante. Eu vou parar a gravação então, tá? Já terminou, Maria Paula? A sua Terminei. fala? Já. Tá.